E nesse formato de hoje é como é ter uma empresa no shopping. Vamos ver comigo aqui o vídeo do... Achei interessante esse tema. Do Gui na Jornada. O link vai estar na descrição se você quiser acompanhar. Vamos entender como é ter uma empresa em um shopping. Só para dar um contexto, eu tenho um parente que tinha uma empresa no shopping, uma loja de roupa. Então eu já sei mais ou menos como é a perspectiva. É claro, por ele, eu quero ver a perspectiva do Gui, né? E já adianto, não era uma perspectiva muito positiva em relação a ter uma empresa no shopping, tá bom? Vamos ver de fato. O que esse outro modelo de negócio, cafeteria, tem a dizer sobre ter um negócio no shopping, né? Vamos lá. Todo mundo acha que é tranquilo empreender no shopping, mas a realidade é bem diferente e é isso que eu vou falar um pouco para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Vocês estão bem? Tudo certo? Top. Começando mais um vídeo aqui para vocês e é isso aí. Já trabalhei hoje, acordei 5h30 da manhã, fui pro trabalho e agora hoje é meu dia de escala. É uma quinta-feira e estamos aqui trabalhando na Domus Coffee, a melhor cafeteria de Mogi das Cruzes. Domus Coffee. Fazendo tarefas administrativas, tem que ser feito também, né? Não é só de atendimento que uma cafeteria se vive, mas é da gestão também. E é isso. Vou lançar uns... E é legal que esse ponto o pessoal acaba se confundindo bastante, né? Acha que é só montar a estrutura, colocar para rodar, como é shopping já tem muita gente passando e tal, só que tem muita concorrência, né? Por exemplo, dele é uma cafeteria, mas tem a concorrência direta a outra cafeteria, possivelmente, ou que trabalha no mesmo segmento, mas também diretamente as lojas que estão ao redor, a questão de qualquer loja relacionada à parte gastronômica, né? A parte de comida, é uma concorrência indireta também, mais próxima de uma concorrência direta. Mas, enfim, isso daí é um ponto legal. E além disso, tem a questão da gestão. Análise, por exemplo, de faturamento, de receitas, de contas fixas e variáveis, investimento em publicidade, talvez, imposto para pagar, que imposto é muito alto, a tributação no Brasil é ridícula, mas eu não sei como que é nesse shopping, mas porcentagem do faturamento para o shopping, aluguel, enfim, vamos ver lá o que ele vai falar. Pagamentos de hoje para adiantar. A gente tem um grupo no WhatsApp onde eu mando o que precisa ser pago e meu pai que fica com os dados bancários, ele paga. Então é isso. Aí eu vou dando baixo em uma planilha aqui. Hoje as vendas foram já legais até o período agora, são 7h50. Eu cheguei aqui às 7, já tinha sido um dia legal. Tem bastante vendas, a minha irmã que ficou aqui hoje. Mas eu ainda quero vender mais. É legal que, pelo contexto que eu vi, é uma empresa familiar. É dele, do irmão, do pai, eu acho. A irmã trabalha, não sei se a mãe também trabalha, mas é uma empresa familiar. Isso é muito bacana. Olá, boa noite. Aí, 2 pontos, rapaziada. Sempre acabo esquecendo. Às vezes eu tô olhando pra essa câmera aqui, porque eu tô com 2 telas, tá? Então uma tela tá passando de fato conteúdo do Gui, excelente conteúdo, e na outra eu fico analisando em relação a áudio se tá tudo certo, tá bom? Só pra dar esse contexto, bora voltar. Hoje foi um dia de compra de insumos também, meu pai foi lá comprar uns insumos pro café. Então tô lançando tudo aqui. A margem geralmente é o quê? 25 a 35%. Se você não controla as entradas e as saídas da sua empresa... E eu acho que no shopping é reduzido, 20% de lucro. Se já é difícil controlando, imagina sem controle. Fica aí a reflexão. Legal. Bom, é verdade, vamos ver. A maioria das pessoas acham que é venda garantida quando você abre uma loja dentro de um shopping. E era até o que eu achava. Tipo, eu não era deslumbrado com isso, não sabia que tinha certa dificuldade, mas na minha cabeça era muito mais fácil do que realmente é. Era assim, pô, a demanda do shopping é alta, não tem muito esforço do lojista do que fazer, mas na verdade tem sim. Então não é só abrir e vender como muitas pessoas acham. Eu vou lá, eu abro
eu vendo o dia inteiro e eu vou lá e depois eu fecho, faturei o suficiente ali no dia. Não é bem assim. Isso seria o mundo perfeito. É a realidade de algumas grandes lojas, grandes redes. Mas quem está começando, ainda mais quem não é franquia, precisa lutar muito para se posicionar e tomar uma fatia aqui da praça de alimentação. Legal. Um ponto bacana que ele colocou aqui foi a questão de não ser franquia. Então, de fato, como ele não tem uma marca consolidada nacionalmente, pode até ter de forma regional, mas é mais difícil. As pessoas acabam optando por franquias dentro de shopping. Então, isso daí é um ponto negativo. Só que um ponto positivo por não ser franquia, você não tem que pagar royalties, taxa de publicidade e tal. E aí, isso daí abate diretamente do faturamento. Então, você consegue ter um pouco mais de gordurinha ali, um pouco mais de alívio. Porém, é aquilo, né? Como não é uma franquia, isso daí pode também ter uma redução de receita, talvez. É legal ter uma franquia por alguns pilares, como a questão de visibilidade, marca, estrutura já pronta, know-how, enfim, suporte, parte de financeiro, vai depender de franquia para franquia. Eu tenho uma franquia, mas a minha franquia é de publicidade, né? Marketing digital, assessoria de marketing, terceirização comercial. Posso até trazer um vídeo falando sobre a franquia, se vale a pena, se não vale, ou sobre a minha franquia, enfim. Vamos voltar pro vídeo. Volta aqui. Uma fatia das cafeterias do shopping. Então, primeiro ponto não se deslumbra, porque não é só porque é shopping que é a certeza que você vai vender, tá? Então é muito mais do que só ter ideia, você tem que pensar na operação também. Tem horários fortes, tem horários fracos, tem dias fortes, tem dias fracos, tem semana forte, tem semana fraca. É muito mais complexo. Se fosse a certeza da venda, cara, seria mil maravilhas, né? Que apesar do esforço, a gente tem certeza que a gente ia vender, mas não é bem assim. Então um dos pontos é a falta de certeza da venda, sabe? É bem diferente do que pensam. A rotina de um shopping é bem mais puxado do que uma rotina de uma loja no centro da cidade ou em outro lugar. Então, se você tem uma loja dentro de um shopping, você tem que abrir o horário que eles abrem e fechar o horário que eles fecham. É feriado, você tem que estar aberto. Final de semana, todo final de semana você tem que estar aberto. E isso, por um lado, é bom, que você está faturando todos os dias, só que por outro, mais ou menos, né? Porque tem feriado que a galera vai viajar, entendeu? E você ter a operação aberta está tendo custo à toa, sabe? Porque não vai ter um faturamento expressivo que vai fazer diferença no seu mês, sabe? Mas legal, é regra do shopping, você tem que seguir a regra do shopping. Esse é outro ponto. Quem manda aqui é o shopping, sabe? Você tem sua loja, tudo bem, mas quem tem a vantagem em qualquer negociação é o shopping, cara. A gente já provou disso algumas vezes com algumas negociações agora no começo, que a gente precisa negociar muita coisa mesmo. E a gente sabe, quem tem maior força é o shopping. E isso é bem complicado, porque você fica vulnerável a tudo. Então esse é um ponto também. Sobre o horário, você não tem liberdade para fazer o horário que você quer, para abrir o horário que você quiser e nem os dias que você quer. Depender do shopping é um pouco complicado. Por quê? Porque você aqui é só mais um lojista no shopping deles, tá? Tem diversos lojistas, você é só mais um. Isso é bem complicado, sabe? Porque você às vezes fica refém de algumas coisas, ouve algumas coisas, você precisa engolir seco, porque, como eu falei, não é você que está na vantagem. Então é meio complicado. Mas imprevistos também que acontecem por ser um shopping, né? Esses dias a gente teve uma manutenção no andar de cima, que eu falei pra vocês, e a gente teve que fechar a loja no meio do dia. Então, e ainda tá em andamento o que vai ser feito com aquele dia, o valor que a gente não... Vamos lá. Tá no meio do vídeo, mas a gente já consegue ver pontos positivos e negativos. E até o momento tem mais ponto negativo, de fato, do que positivo, né? Porque vamos fazer um overview. Pontos positivos. A questão da movimentação, ou seja, das pessoas que passam ali na questão do shopping, que vão para o shopping com o intuito de fato de compra, de conversão, enfim. Se não for numa loja, mas sim um cinema, e aí consequentemente acaba tomando um café. Nesse caso específico. Então, a parte de movimento é algo bem positivo. Alguns pontos negativos. A questão da porcentagem que tu paga para o shopping, a questão da locação, que geralmente é um valor bem alto.
o ponto, mesmo que seja um ponto reduzido que nem o do Gui, a questão da dependência, ou seja, se tiver algum problema e eles falarem, ó, tu tem que fechar, tu depende deles, então tu tem que fechar. Você tem que seguir regra. Então, por exemplo, é aquilo. A pessoa não quer abrir naquele dia, ela tem que abrir porque tem a regra do shopping. Na minha perspectiva, foi também o que eu conversei anteriormente com essa pessoa que tinha me falado em relação à loja do shopping, que não tinha uma visão muito positiva, nunca mais abriu, não queria nunca mais ver o shopping e abriu em outros lugares, né, pontos externos ao shopping e dando muito certo. Então, só reforça bastante o que ela tinha me passado. Então, vamos voltar aí pra cena, pro vídeo. Faturou, tudo mais, ainda tá correndo. Eles vão pagar, é claro, mas ainda tá correndo isso, entendeu? Então, é algo que foge do seu controle e o shopping manda, a gente obedece, entendeu? Então, esse é um outro ponto aí. Tem uma coisa que muita gente já sabe, né? Mas que outros não. O custo de ter uma loja no shopping é muito maior do que o custo de você ter uma operação na rua, sabe? Numa loja no centro da cidade, em algum lugar bem localizado. Até se for um lugar muito bem localizado, maior, você consegue com um aluguel menor do que uma loja pequena como essa que eu tô aqui. O custo é bem alto, sabe? Eles sangram bastante no aluguel. E isso é complicado, ainda mais no começo. Depois que você está estruturado, ok, você paga, a demanda vem, você supre essa necessidade. Porém, quando você está no começo, cara, vou falar para vocês, é complicado, porque às vezes o aluguel chega a representar uma porcentagem expressiva no seu faturamento. Então é bem complicado. Mais de 30 a 40% às vezes, cara. Como que lucra, né? Como que sustenta isso? Pessoal, uma curiosidade. Vocês bebem café sem açúcar, né? Se tiver seguidor meu inscrito aqui do canal que bebe café com açúcar, cara, ó, vai pra lá, mano, vai pra lá. Mas no caso deles, por exemplo, como é uma empresa familiar, aí tem uma redução de custo com o funcionário, não tem problema em relação a, por exemplo, o funcionário processar e tal, direito trabalhista, nada nesse sentido. É claro que eles têm que pagar o salário, né? Mas dependendo, dá para trabalhar como PJ, você não vai ser processado, né? Não tem que pagar tributação. Visando isso, o negócio, né, familiar dele ali deve ter um custo reduzido, mas o shopping arranca até sua alma, né? Brincadeira, brincadeira, ainda há esperança pra vocês. Mas o café, que nem a gente vende E o aqui, café dele parece ser especial. bom, hein? Muito bom. Olha, existem pelo menos 4 classificações de café. Vou dar uma breve explicada para vocês. Café tradicional, café gourmet, café superior e café especial. Isso são classificações do café. Aqui é do pior pro melhor, entendeu? Do tradicional até o especial. Aqui a gente trabalha com café especial, o que significa? Ele tem uma pontuação a partir de 80 pontos para cima, ele já é considerado café especial. Ele tem menos defeito, entendeu? Quanto maior a pontuação, menor o defeito do café. Então, a gente só trabalha com café que realmente tem uma pontuação elevada e o grão é defeituoso, só vem grão de café mesmo, não vem palha, não vem madeira junto no café, que nem o café tradicional que é vendido no mercado. Por mais que em breve eu quero fazer a nossa marca, vender nos mercados também, para o pessoal conseguir ter acesso a esse tipo de café bom, sabe? Só que no mercado como o Brasil O custo é muito difícil, porque commodity depende muito de Sazonalidade. relações internacionais, digamos assim. E café é uma commodity, se você não sabe. Então, o preço dele varia de acordo com a alta do dólar, a bolsa de valores americana, do Brasil. Então, esses conflitos que estão tendo, imposto daqui e dali, isso só vai prejudicando o brasileiro, só vai prejudicando o empreendedor também, que às vezes quer oferecer um serviço e um produto com um custo menor para o cliente final, mas ele não consegue porque ele não tem braço para isso, porque o país, a sua economia não ajuda. Então isso é um ponto negativo aí do Brasil, né? Menos um ponto pra gente, infelizmente. E se você quer falar mais sobre Fora o excesso de tributação. Tá tendo guerra, tá tendo isso, tá tendo aquilo. O que que acontece? Vamos colocar mais tributação, vamos aumentar. É incentivo à indústria brasileira. Mas aí tu aumenta a tributação além do exterior para importação, também de forma nacional. O que que é um incentivo para a indústria brasileira? Redução de imposto em cima da indústria, e você não precisa aumentar imposto em cima da importação excessivamente. Por que que você não reduz imposto da indústria brasileira?
Enfim, vamos voltar aí. Aí já entra na questão política, não é o objetivo do vídeo. E sabe, sobre economia, sobre empresa, negócio. Se você tem uma empresa ou não tem, ainda assim você pode acessar nossa página de membros, dar uma olhada lá, ver se faz sentido para você. A gente quer criar uma comunidade mesmo de pessoas que falem sobre empreendedorismo, sabe? Que cative as outras pessoas a aprender um pouco mais disso, pra gente fazer um Brasil melhor. Fazer o Brasil crescer, a economia girar nas suas regiões, aqui em Mogi das Cruzes, Menino é novo, na cidade de São Paulo. Família. Então eu acho que vai ser interessante, dá uma olhada lá se você achar interessante, vai ser muito bem-vindo. Eu já tenho aí o Fernando, que é meu membro nível 2, e o Vitor também, que é meu membro. O Vitor, meu parceirão. Então é isso aí, galera. E agora um pouco sobre o que eu aprendi, né, com tudo isso, sabe? Abrindo mesmo uma loja no shopping. É bem diferente do que eu imaginava. Não bem diferente, mas é diferente do que eu imaginava. Então agora eu tô começando a entender um pouco mais. Eu tô longe de ser expert nisso, mas eu tô buscando aprender e buscando entender como é que funciona, sabe? Pô, o que chama a atenção do cliente? A minha loja tá chamando atenção? Não tá? Muitas vezes não tá. E esse é o problema. Aprendi também que constância importa muito mais do que o hype, sabe? Às vezes, faz dancinha de TikTok, faz um videozinho aqui e ali. Cara, não é isso que vende. Isso, às vezes, faz a sua marca, né? Um brand. Tipo, você ser visto, tudo bem. Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a sua marca precisa ser vista sempre. Então, constância é a solução, sabe? Eu tô falando de solução, mas não que eu tenha achado a solução ainda pro meu negócio, mas eu estou buscando isso. Estou me encontrando aqui para fazer isso dar certo. Então eu tô nesse processo de aprender tudo. E se você quer aprender junto comigo, que nem eu falei, acompanhe o canal, seja membro do canal, esteja junto com a gente aí pra gente aprender junto mesmo. Eu dou uma ideia daqui, vocês dão ideia daí. A gente tá aberto para tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente, pros membros, eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo como é que foi mesmo abrir. Tá, vamos lá. Basicamente ele finalizou aqui o vídeo. Excelente vídeo, eu já deixei até o like aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, já deixei o like, família. E excelente vídeo, caso você tenha visto desse react. Cara, o que eu percebo com esse vídeo? A perspectiva dele eu não achei tão positiva. É claro que ele pode estar no início, tendo as primeiras experiências, até de fato ele começar a rodar de forma consistente, pegar todos os macetes, pegar a visão geral, vai uns 2 anos de operação ali. Vamos reduzir, 1 ano e meio, 1 ano, para ele começar a pegar de fato o barco aí ali andando. Eu chuto 2 anos, mas eu não vi uma perspectiva tão positiva. Eu pensei que ele ia falar um pouco mais a respeito da experiência, de forma positiva e tal. Ele só reforçou o que eu já tinha escutado anteriormente de outra pessoa. Só que o nicho era outro. Esse nicho é a questão de gastronomia, né? O outro nicho era a loja de roupa, marca, enfim, produto ali. Então, a minha opinião é a mesma do que eu tinha conversado anteriormente com aquela outra pessoa. Não é tão interessante, dependendo. A não ser que você tenha uma franquia e tem uma rotatividade, tem um volume muito alto. E vale a pena. Com um volume muito alto, expressivo, aí vale a pena, talvez. Eu ainda defendo essa questão de externo a shopping, né? Porque o investimento é menor, é reduzido, enfim. É claro que se tu tem um caixa muito alto, tu abrir um McDonald's no shopping, tu vai faturar. Vai faturar 1 milha por mês, dependendo. E aí, como é um volume muito alto, você consegue lucrar um valor interessante, mesmo com uma porcentagem baixa. 15% de 1 milha é 150 mil por mês. Imagina lucrar 150 mil. Imagina lucrar 10%, 100 mil por mês. Aí faz sentido, né? Mas é isso. Gostou do vídeo, já sabe. Deixa seu like, comenta aqui abaixo e traz pra mim. Tu gostou desse formato de react? Eu faço como se fosse uma live? Quero saber. É isso, tamo junto. Vão lá no vídeo do Gui, deixem o like de vocês, comentem lá embaixo também. E é isso, tamo junto.